A primeira carta de Pedro. Capítulo 1. De Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ao povo escolhido por Deus, estrangeiro neste mundo, espalhado pelas províncias do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Deus Pai os escolheu para que, pelo seu Espírito, vocês sejam o seu povo santo. Este era o seu eterno plano. Vocês foram escolhidos para serem obedientes e purificados por meio do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus sejam cada vez maiores em vocês. Louvado seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, pela sua grande misericórdia, nos fez nascer de novo. Esta nova vida nos dá uma esperança viva por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo. Dessa forma, nós receberemos uma herança que é incorruptível, pura e que nunca perde o seu valor. Esta herança está guardada nos céus para vocês. Ela é para vocês que, pela fé, são protegidos pelo poder de Deus. Dessa maneira, vocês receberão a salvação que será revelada no fim dos tempos. Isso faz com que fiquem alegres, apesar de ser necessário que, no presente, por um breve tempo, fiquem tristes por causa dos vários tipos de provações. Essas dificuldades são necessárias para provar o valor da fé de vocês, pois até o ouro que perece é provado pelo fogo. Assim, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada. Se ela continuar firme, isso lhes trará louvor, glória e honra quando Jesus Cristo voltar. Vocês o amam, apesar de nunca o terem visto, e creem nele, apesar de não poderem vê-lo agora. Vocês estão cheios de uma alegria radiante que não pode ser descrita com palavras. Vocês estão atingindo o objetivo da fé, a salvação de vocês. Os profetas falaram a respeito da graça que ia ser revelada a vocês. Eles investigaram com muito cuidado, tentando entender o que foi dito sobre esta salvação. O Espírito de Cristo estava nesses profetas. E o Espírito estava falando sobre o sofrimento que Cristo teria e sobre a glória que viria depois desse sofrimento. Os profetas tentaram entender sobre o que o Espírito estava lhes mostrando. O Espírito estava mostrando quando este sofrimento aconteceria e como o mundo seria naquele momento. Deus revelou a eles que não estavam servindo a si mesmos. Eles estavam servindo a vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas. E estas coisas lhes foram anunciadas por aqueles que lhes proclamaram as boas novas, por meio do Espírito Santo que foi enviado do céu. São coisas que até mesmo os anjos desejam saber. Por isso, estejam sempre alertas e saibam se controlar. Ponham toda a sua esperança na bênção que vai ser dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Agora, como filhos obedientes de Deus, não se amoldem mais aos desejos maus que vocês tinham antigamente, quando eram ignorantes. Pelo contrário, assim como o Deus que os chamou é santo, vocês também devem ser santos em tudo o que fizerem, pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Vocês chamam de Pai aquele que, sem parcialidade, julga a todos de acordo com as obras de cada um. Portanto, vivam uma vida reverente durante o tempo em que estiverem nesta terra na qual são estrangeiros. Vocês sabem que foram libertados do estilo de vida inútil que receberam dos seus antepassados. Mas sabem também que não foi por meio de coisas que se estragam, como prata ou ouro, que isso aconteceu. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro puro e perfeito. Cristo tinha sido escolhido antes da criação do mundo e foi revelado nos últimos tempos para o bem de vocês. É por meio dele que vocês têm fé em Deus, o qual o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória. E assim, a fé e a esperança de vocês estão agora em Deus. Agora que já foram purificados por obedecerem à verdade, a fim de mostrarem um amor fraternal sincero, então amem uns aos outros profundamente, de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não de semente mortal, mas de semente imortal. Vocês nasceram por meio da mensagem de Deus que vive e é permanente. Como dizem as Escrituras, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a glória delas como a flor da erva. A erva seca e a sua flor cai,
mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a mensagem que lhes foi proclamada. Se você deseja crescer espiritualmente e fortalecer sua fé, preparamos um material exclusivo para você. Confira no primeiro comentário fixado. Capítulo 2. Portanto, deixem de lado toda a maldade, assim como a astúcia, a hipocrisia, a inveja e todos os tipos de falatórios maldosos. Como nenês recém-nascidos, vocês devem desejar o puro leite espiritual, para que por ele possam crescer e ser salvos, uma vez que vocês já experimentaram a bondade do Senhor. Aproximem-se do Senhor Jesus. Ele é a pedra viva que foi rejeitada pelas pessoas do mundo, mas para Deus ela é preciosa, e foi o próprio Deus que a escolheu. Vocês também, como pedras vivas, estão sendo usados na construção de um templo espiritual, para servirem como um sacerdócio santo. Assim vocês, por intermédio de Jesus Cristo, oferecerão sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus. Pois as Escrituras dizem: olhem, eu vou colocar em Sião a pedra principal do edifício. Eu mesmo a escolhi, e ela tem muito valor, e aqueles que acreditarem nela jamais serão envergonhados. Portanto, para vocês que creem, esta pedra tem grande valor. Mas, para aqueles que não creem, cumpre-se o que dizem as Escrituras. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra mais importante de todas. Cristo também se tornou a pedra de tropeço, a rocha que faz com que as pessoas caiam. Estas pessoas tropeçam porque não obedecem à mensagem de Deus, e foi para isto que elas foram destinadas. Vocês, porém, são um povo escolhido, um reino formado por sacerdotes, uma nação santa, um povo que pertence a Deus. E o propósito de vocês é proclamar as obras maravilhosas daquele que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antigamente vocês não eram ninguém, mas agora são o povo de Deus. No passado, vocês não recebiam misericórdia, mas agora recebem misericórdia de Deus. Queridos amigos, peço a vocês, como estrangeiros que são numa terra estranha, que se afastem dos maus desejos do corpo que estão sempre em guerra contra a alma. Mantenham exemplar o procedimento de vocês entre os pagãos, mesmo que eles os acusem de fazer o mal. Assim eles, ao observarem as boas obras de vocês, poderão dar glória a Deus no dia em que Ele voltar. Vocês devem se submeter a toda a autoridade humana por causa do Senhor. Submetam-se ao Rei, que é a autoridade mais alta, e submetam-se também aos governadores, os quais são enviados pelo Rei para castigar os que fazem o mal e para honrar os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é que, ao fazerem o bem, vocês acabem com a conversa ignorante dos tolos. Vivam como pessoas livres, mas não deixem que esta liberdade se torne um pretexto para fazer o mal. Ao contrário, vivam como servos de Deus. Respeitem todas as pessoas, amem aos irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Vocês, servos, submetam-se aos seus senhores com o devido respeito. Submetam-se não somente àqueles que são bons e compreensivos, mas também àqueles que são rudes. Pois é elogiável se alguém com o pensamento voltado para Deus suporta dores por sofrer injustamente. Pois se vocês suportam com paciência os castigos que recebem por terem feito o mal, que méritos vocês têm? Entretanto, se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, isto é elogiável diante de Deus. Foi para isso mesmo que foram chamados, pois Cristo também sofreu por vocês, deixando-lhes um exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, nem engano algum foi achado em sua boca. Quando era insultado, ele não revidava com insultos. Quando era maltratado, ele não fazia ameaças, mas colocava tudo nas mãos de Deus que julga retamente. Ele mesmo carregou em seu corpo sobre a cruz os nossos pecados. Ele fez isso para que nós pudéssemos morrer para os pecados e viver para a justiça. Foi pelas suas feridas que vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas que estavam perdidas. Agora, porém, retornaram ao pastor e protetor das suas vidas. Capítulo 3. Assim também vocês, esposas, submetam-se aos seus maridos para que,
Se alguns deles ainda não obedecem à mensagem de Deus, sejam ganhos por meio do modo de vida das suas esposas, sem a necessidade de qualquer palavra. Eles serão ganhos ao observarem o comportamento puro e respeitoso de vocês. Não são as coisas exteriores como penteados exagerados, braceletes de ouro ou roupas finas que devem ser usadas por vocês para que se tornem bonitas. Pelo contrário, a beleza de vocês deve vir de dentro e deve consistir num espírito manso e tranquilo. Esta beleza nunca se perde e tem grande valor diante de Deus. Pois era assim também que aquelas santas mulheres do passado, que esperavam em Deus, se tornavam bonitas. Elas se submetiam aos seus maridos, assim como Sara, que obedeceu a Abraão e o chamou de seu senhor. Vocês se tornarão filhas dela se fizerem o bem e não tiverem medo de nada. Assim também vocês, maridos, vivam a vida comum do lar com compreensão. Honrem as suas esposas por serem a parte mais frágil e também por serem herdeiras juntamente com vocês do mesmo dom de vida. Façam isso para que nada impeça a Deus de ouvir as suas orações. Finalmente, todos vocês devem viver em harmonia, devem ser compassivos, devem se amar uns aos outros como irmãos, devem ser misericordiosos e humildes. Se alguém lhes fizer algum mal ou os insultar, não paguem de volta fazendo o mal ou com insultos. Pelo contrário, paguem pedindo as bênçãos de Deus sobre essa pessoa, pois foi para serem abençoados que vocês foram chamados. Pois as Escrituras dizem: quem ama a vida e deseja ter uma vida feliz, tenha cuidado para não dizer mal de ninguém e para não mentir. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e não desista até alcançá-la, porque o Senhor cuida dos justos e ouve as suas orações. Mas o Senhor está contra aqueles que fazem o mal. Ora, quem é que vai maltratar a vocês se estiverem sempre fazendo o bem? Mas mesmo que vocês sofram por fazerem o bem, vocês são abençoados por isso. Portanto, não tenham medo de ninguém e nem se deixem intimidar. Antes, honrem a Cristo como Senhor nos seus corações e estejam sempre preparados para responder a todo aquele que lhes pedir para explicar a respeito da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e respeito e mantenham a consciência de vocês limpa. Dessa forma, quando forem insultados, aqueles que estiverem falando mal da vida de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados, porque se for da vontade de Deus que vocês sofram, é melhor que sofram por fazerem o bem do que por fazerem o mal. O próprio Cristo morreu pelos nossos pecados de uma vez por todas. O inocente morreu pelos culpados, para que pudesse levar vocês a Deus. Ele morreu com relação ao corpo, mas com relação ao espírito, tornou a viver. E foi nessa condição espiritual que ele foi e fez uma proclamação aos espíritos que estavam presos. Esses espíritos tinham sido desobedientes no passado, enquanto Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, na época em que a arca estava sendo construída. E foram poucas, isto é, somente 8, as pessoas salvas pela água. Aquela água é como a água do batismo que agora os salva. No batismo nós não tiramos a sujeira do corpo, mas pedimos a Deus por uma consciência limpa. E tudo isso é realizado mediante a ressurreição de Jesus Cristo, o qual foi para o céu e está à direita de Deus. E todos os anjos, assim como as autoridades e poderes, estão sujeitos a ele. Capítulo 4. Assim como Cristo sofreu fisicamente, vocês também devem se armar com a mesma maneira de pensar que ele tinha. Eu digo isto porque todo aquele que sofre fisicamente também abandona o pecado e passa a dedicar o resto de sua vida aqui na terra para fazer a vontade de Deus, e não a vontade de homens. Vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo vocês viviam em sensualidade, paixões, embriaguez, orgias, bebedeiras e também na detestável adoração a ídolos. E agora eles estranham que vocês não participem mais com eles dessa vida louca e imoral. E também falam mal de vocês. São eles que terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos, pois foi para este fim que as boas novas foram anunciadas também aos que agora estão mortos.
Dessa forma, mesmo que eles tenham sido condenados fisicamente, como todos os homens são, poderão viver eternamente por meio do Espírito, assim como Deus vive. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam prudentes e desenvolvam o domínio próprio com o fim de melhorar suas orações. Acima de tudo, amem profundamente uns aos outros, pois o amor cobre multidão de pecados. Sejam hospitaleiros uns para com os outros sem reclamar. Sirvam uns aos outros, cada um de acordo com o dom que recebeu. Dessa forma, vocês serão bons administradores das bênçãos de Deus, as quais se manifestam de várias maneiras. Quem fala, deve falar como se estivesse falando palavras de Deus. Quem serve, deve servir com a força que Deus dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para sempre. Amém. Queridos amigos, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinado a prová-los como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que vocês estão participando dos sofrimentos de Cristo. Assim, vocês gritarão de alegria quando a glória de Cristo for revelada. Se vocês são insultados por serem seguidores de Cristo, são abençoados, porque o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Porém, nenhum de vocês deve sofrer como assassino, nem como ladrão, nem como alguém que faz o mal, nem ainda como quem se intromete na vida dos outros. Mas, se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, dê glória a Deus pelo nome que você leva. A hora do julgamento chegou e ele começará pela família de Deus. E se ele começa conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem às boas novas de Deus? Pois, como dizem as Escrituras, se é com dificuldade que os justos são salvos, o que acontecerá com os maus e com os pecadores? Portanto, quem sofre conforme a vontade de Deus, deve confiar a Ele a sua alma enquanto continua fazendo o bem. Deus é o Criador, e nele podemos confiar. Capítulo 5. Agora dirijo-me aos presbíteros que estão entre vocês. Falo não só como presbítero que sou, assim como vocês, mas também como testemunha dos sofrimentos de Cristo e como participante da glória que vai ser revelada. Eu lhes peço isto: pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, e tomem conta dele com muito cuidado. Porém, não façam isso como que por obrigação, mas sim espontaneamente como Deus quer. Não pastoreiem tampouco por ambição ao dinheiro, mas sim de boa vontade. Não procurem dominar sobre aqueles que foram confiados a vocês, mas, pelo contrário, tornem-se exemplos para o rebanho. Assim, quando o Supremo Pastor voltar, vocês receberão a coroa que é gloriosa e que jamais perderá a sua beleza. Peço também aos mais jovens que sejam submissos aos presbíteros e que todos tratem uns aos outros com humildade, pois, como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no momento certo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, pois Ele cuida de vocês. Tenham domínio próprio e estejam sempre alertas. O diabo, o adversário de vocês, anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe e estejam firmes na fé, pois vocês sabem que no mundo inteiro seus irmãos estão passando pelos mesmos sofrimentos. É verdade que vocês irão sofrer um pouco, mas depois disso, Deus fará com que tudo se ajeite. Ele os fortalecerá. Ele vai ajudá-los e fará com que permaneçam firmes. Ele é a fonte de todas as bênçãos e os chamou para que vocês participem de sua eterna glória em Cristo. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Eu lhes escrevi esta pequena carta com a ajuda de Silas, que é para mim um irmão fiel. Eu escrevi para encorajá-los e para testificar que esta é a genuína graça de Deus. Permaneçam firmes nela. A igreja que está em Babilônia, e que também foi escolhida por Deus assim como vocês, manda lembranças. Marcos, meu filho, também manda lembranças. Cumprimentem-se com um beijo de amor cristão. Que a paz esteja com todos vocês que estão em Cristo.
Quer crescer espiritualmente e conhecer mais sobre a Palavra de Deus? Preparamos um material exclusivo para você. Acesse no primeiro comentário fixado. Você ouviu a primeira carta de Pedro. Esta é uma carta escrita por um homem que conheceu Jesus pessoalmente. Andou com ele por 3 anos. Negou-o 3 vezes, foi restaurado pelo Senhor ressurreto e tornou-se um dos pilares da igreja primitiva. Pedro escreve não como teórico acadêmico, mas como pastor experimentado, que conhece tanto o poder do Evangelho quanto a realidade do sofrimento. Esta carta foi escrita para cristãos espalhados por todo o Império Romano, que estavam enfrentando perseguição crescente simplesmente por seguirem Jesus Cristo. Eles estavam sendo ridicularizados, discriminados, ostracizados de suas comunidades, perdendo empregos, enfrentando processos judiciais e, em alguns casos, violência física. E Pedro escreve para encorajá-los a permanecer firmes, a viver com esperança inabalável e a responder ao sofrimento de maneiras que glorifiquem a Deus e demonstrem a realidade de sua fé. O autor se identifica como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Este é Simão Pedro, o pescador impetuoso que Jesus chamou para ser pescador de homens. Aquele que confessou Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre quem Jesus disse que construiria sua igreja. Aquele que tentou impedir Jesus de ir à cruz e foi repreendido severamente. Aquele que prometeu nunca abandonar Jesus, mas o negou 3 vezes antes do amanhecer. Aquele que correu ao túmulo vazio e ficou maravilhado. Aquele que Jesus restaurou à beira do mar da Galileia, perguntando 3 vezes: "Você me ama?" E comissionando: "Apacente minhas ovelhas." Aquele que pregou no Pentecostes e viu 3.000 convertidos num dia. Aquele que foi preso repetidamente por pregar sobre Jesus. Aquele que testemunhou o crescimento explosivo da igreja primitiva. Pedro escreveu esta carta provavelmente entre os anos 63 e 64 da era cristã, cerca de 30 anos após a ressurreição de Jesus. Ele estava em Roma quando escreveu, cidade que ele chama Babilônia, usando o código que os cristãos entenderiam, mas que protegeria a carta se fosse interceptada. Roma era centro do poder imperial e também estava se tornando centro de perseguição cristã. O imperador Nero havia começado campanhas brutais contra cristãos, culpando-os falsamente pelo grande incêndio de Roma. Cristãos estavam sendo presos, torturados e executados de maneiras horríveis. Eram usados como tochas humanas nos jardins de Nero, crucificados, jogados às feras no Coliseu. A tradição da igreja primitiva nos diz que o próprio Pedro foi martirizado em Roma, alguns anos após escrever esta carta, crucificado de cabeça para baixo, segundo seu próprio pedido, porque não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Os destinatários originais eram cristãos espalhados pelas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, região que hoje corresponde à Turquia moderna. Muitos eram gentios convertidos, embora provavelmente houvesse também judeus cristãos entre eles. Eles viviam como estrangeiros dispersos, tanto geograficamente quanto espiritualmente. Geograficamente, porque muitos haviam fugido de perseguição em outras regiões. Espiritualmente, porque sua verdadeira cidadania era celestial. Eles não pertenciam mais a este mundo. Eram exilados e peregrinos, passando por terra estrangeira, a caminho de sua verdadeira pátria. A situação destes cristãos era difícil. Eles enfrentavam o que Pedro chama de provação de fogo. Eram insultados por causa do nome de Cristo. Sofriam por fazer o bem. Eram malignamente difamados por aqueles que não entendiam seu novo estilo de vida. Famílias eram divididas quando um membro se tornava cristão. Amizades eram rompidas. Negócios eram boicotados. Eram tratados como criminosos simplesmente por adorar Jesus em vez de César. E havia tentação constante de voltar atrás, de negar Cristo, de comprometer sua fé para escapar do sofrimento. Pedro escreve para fortalecê-los. Ele quer que entendam que seu sofrimento não é acidental ou sem sentido. Tem propósito divino. Está refinando sua fé como fogo refina ouro.
Está provando que sua fé é genuína, está preparando-os para a glória eterna que será revelada. E mais importante, seu sofrimento os une a Cristo que sofreu por eles. Eles estão participando nos sofrimentos de Cristo. Estão sendo conformados à imagem dele. E um dia compartilharão sua glória. A carta começa com saudação, que é também doxologia. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos escolhidos de Deus, exilados dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que foram escolhidos segundo a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e aspersão de seu sangue. Observe a teologia trinitariana aqui. Pai escolheu, Espírito santifica, Filho redime. Sua salvação não é acidente. Não é resultado de sua própria iniciativa. É resultado da obra coordenada do Deus Trino. O Pai escolheu você antes da fundação do mundo. O Espírito Santo trabalhou em você, convencendo-o do pecado, trazendo você ao arrependimento, regenerando você. E o Filho derramou seu sangue para purificá-lo de todo o pecado. Esta é a graça eletiva de Deus. Você não escolheu Deus primeiro. Ele escolheu você. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Pedro não apenas deseja graça e paz, mas que sejam multiplicadas, que aumentem abundantemente, que transbordem. Você nunca esgotará a graça de Deus. Quanto mais você precisa, mais Ele fornece. E paz com Deus através de Cristo resulta em paz de Deus que guarda seu coração e mente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro irrompe em louvor espontâneo. Mesmo escrevendo para pessoas que sofrem, mesmo ciente das provações que enfrentam, ele começa com adoração. Isto estabelece o tom para toda a carta. Não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, Deus é digno de louvor. Em sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você nasceu de novo, não através de esforço humano, mas através de misericórdia divina. E este novo nascimento lhe deu esperança viva. Não esperança morta baseada em coisas temporais que eventualmente falham, mas esperança viva fundamentada na ressurreição de Jesus. Se Deus ressuscitou Jesus dos mortos, Ele pode fazer qualquer coisa. Nenhuma situação é sem esperança. Nenhuma circunstância é desesperadora. Esta esperança é para a herança que nunca pode perecer, estragar ou desvanecer, guardada nos céus para você. Sua herança eterna está completamente segura. Não pode ser roubada por ladrões. Não pode ser destruída por desastre. Não pode ser perdida por circunstância. Está guardada nos céus, onde está protegida por Deus Todo-Poderoso. E você, que através da fé está sendo protegido pelo poder de Deus, até vir a salvação que está pronta para ser revelada no último tempo. Você não está apenas guardando sua fé através de força de vontade. Você está sendo guardado pelo poder de Deus. Sua perseverança é garantida não por sua força, mas pela força dele. Nisto vocês se alegram muito, embora agora, por pouco tempo, tenham que sofrer várias provações. Pedro é realista sobre sofrimento. Ele não promete vida fácil. Ele reconhece que haverá provações. Mas coloca isto em perspectiva, por pouco tempo. Comparado à eternidade, todo sofrimento terreno é momentâneo. Estas provações vieram para que sua fé, mais preciosa que ouro que perece mesmo sendo refinado pelo fogo, seja provada genuína e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Seu sofrimento tem propósito. Está testando e provando a autenticidade de sua fé. Está removendo impurezas. Está fortalecendo você. Está preparando você para a glória. E quando Cristo retornar, sua fé provada resultará em louvor de Deus e glória eterna para você. Embora não o tenham visto, vocês o amam. E embora não o vejam agora, creem nele e se alegram com alegria indizível e cheia de glória, recebendo o resultado de sua fé, a salvação de suas almas. Esta é a descrição linda da fé cristã. Você nunca viu Jesus fisicamente, mas o ama.
Você não o vê agora com olhos físicos, mas crê nele. E esta fé produz alegria que transcende circunstâncias. Alegria que não depende de tudo estar indo bem. Alegria fundamentada em realidades eternas que nenhum sofrimento temporal pode abalar. Pedro então explica que os profetas do Antigo Testamento predisseram os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam. Eles profetizaram, mas não entenderam completamente. Eles queriam saber quando e como estas coisas aconteceriam. Foi revelado a eles que estavam servindo não a si mesmos, mas a você, quando falaram das coisas que agora foram anunciadas a você por aqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Até os anjos anseiam olhar para essas coisas. Você vive em tempo privilegiado. Você vê o cumprimento do que profetas ansiaram ver. Você experimentou o que anjos desejam entender mais profundamente. Você conhece o Messias que eles esperavam. Você experimentou a salvação que eles predisseram. Portanto, preparem suas mentes para a ação. Sejam sóbrios. Esta é transição para a aplicação prática, baseado em tudo que Deus fez por você, baseado na esperança que você tem, baseado na herança que aguarda você. Viva diferente. Prepare sua mente. Não seja preguiçoso ou desleixado em seu pensamento. Seja disciplinado, seja focado, seja sóbrio, não embriagado com prazeres ou preocupações deste mundo. Coloque sua esperança completamente na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Sua esperança definitiva não está em circunstâncias melhorando aqui. Está em Cristo retornando. Como filhos obedientes, não se conformem aos desejos maus que vocês tinham quando viviam em ignorância. Mas assim como aquele que os chamou é santo, sejam santos vocês também em tudo que fazem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Santidade é chamado não negociável para todo cristão. Não é opcional. Não é apenas para supersantos. É padrão de Deus para todos que professam conhecê-lo. E santidade é definida não por padrões humanos ou culturais, mas pela natureza de Deus. Seja santo como Deus é santo. Isto parece impossível, e é impossível em sua própria força. Mas você tem o Espírito Santo habitando em você, capacitando você, transformando você progressivamente à imagem de Cristo. Uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, vivam seu tempo como exilados aqui, com reverente temor. Note o equilíbrio aqui. Você pode chamar Deus de Pai. Você tem intimidade com Ele. Mas Ele também é juiz que avaliará suas obras. Esta realidade deve produzir santo temor, não terror paralisante, mas reverência profunda. Vocês sabem que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que foram redimidos da vida vazia transmitida a vocês por seus antepassados, mas com o sangue precioso de Cristo, cordeiro sem defeito ou mancha. Sua redenção custou infinitamente mais que qualquer riqueza terrena. Custou o sangue do Filho de Deus. Isto deve transformar como você vive. Não viva para acumular ouro que perece. Viva para honrar aquele que pagou o preço tão alto por você. Cristo foi escolhido antes da fundação do mundo, mas foi revelado nestes últimos tempos por causa de vocês. Através dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, de modo que sua fé e esperança estão em Deus. Sua fé não é em sistema ou filosofia, é em pessoa, Jesus Cristo. E através dele, você conhece Deus e tem relacionamento com Ele. Agora que vocês purificaram suas almas pela obediência à verdade, para que tenham amor sincero uns pelos outros, amem-se profundamente de coração. Santidade não é apenas questão individual. Afeta relacionamentos. Quando você é purificado, quando obedece à verdade, quando é transformado pelo Espírito, você se torna capaz de amar verdadeiramente. Não amor superficial ou fingido, mas amor profundo e sincero que vem do coração. Pois vocês foram regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, através da palavra viva e permanente de Deus. A palavra de Deus é agente de seu novo nascimento. O Evangelho não é apenas informação, é poder criativo de Deus que gera vida espiritual. Pedro cita Isaías: toda carne é como a relva,
e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que foi pregada a você. Tudo que é humano é temporário. Beleza, força, riqueza, poder, fama, tudo desvanece como flor que murcha. Mas a palavra de Deus permanece eternamente. Construa sua vida sobre fundamento que não pode ser abalado. Portanto, livrem-se de toda maldade e todo engano, hipocrisia, inveja e toda calúnia. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o leite espiritual puro, para que por ele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Você não deve permanecer onde está espiritualmente, deve crescer, e crescimento requer nutrição espiritual. Você precisa da palavra de Deus. Anseie por ela como o bebê anseia por leite. Alimente-se dela regularmente. Medite nela profundamente. Pratique-a fielmente. À medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também, como pedras vivas, estão sendo construídos como casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus através de Jesus Cristo. Cristo é a pedra angular. Você é pedra viva incorporada no templo espiritual que Deus está construindo. E você é sacerdote no reino de Deus. Sob a antiga aliança, apenas levitas descendentes de Arão podiam servir como sacerdotes. Sob a nova aliança, todo crente é sacerdote com acesso direto a Deus e responsabilidade de oferecer sacrifícios espirituais, louvor, adoração, obediência, serviço. A Escritura diz: Vejam, ponho em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que confia nela de modo algum será envergonhado. Agora, para vocês que creem, esta pedra é preciosa. Mas para aqueles que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. Eles tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Jesus é tanto pedra angular que sustenta todo o edifício da fé, quanto pedra de tropeço sobre a qual os incrédulos caem. Não há neutralidade com Cristo. Você constrói sobre ele ou tropeça nele. Mas vocês são geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo pertencente a Deus, para que proclamem as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Outrora vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Outrora não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Esta é a descrição gloriosa de sua identidade em Cristo. Você foi escolhido. Você é sacerdote. Você é santo. Você pertence a Deus. Você foi chamado das trevas para a luz. Você recebeu misericórdia. Esta não é apenas teologia abstrata. É realidade que deve transformar como você vive e se vê. Amados, rogo a vocês, como exilados e peregrinos, que se abstenham das paixões carnais que guerreiam contra a sua alma. Vivam de tal maneira entre os gentios que, embora acusem vocês de fazer o mal, vejam suas boas obras e glorifiquem a Deus no dia da visitação. Seu comportamento importa, não apenas para seu bem espiritual, mas para testemunho. Quando você vive santo em meio à sociedade corrupta, quando responde ao mal com bem, quando demonstra amor onde há ódio, as pessoas notam. Inicialmente podem acusar você, podem não entender, mas eventualmente suas boas obras falarão mais alto que acusações falsas, e alguns glorificarão a Deus por causa de seu testemunho. Pedro, então, dá instruções específicas sobre submissão. Submetam-se a toda a autoridade humana por causa do Senhor. Seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governadores enviados por ele para punir malfeitores e louvar aqueles que fazem o bem. Pois é vontade de Deus que, fazendo o bem, vocês silenciem a ignorância de pessoas tolas. Viva como pessoas livres, mas não usem sua liberdade como cobertura para o mal. Vivam como servos de Deus. Mostrem respeito apropriado a todos. Amem a família de crentes. Temam a Deus. Honrem o rei. Esta instrução sobre submissão à autoridade governamental é surpreendente,
considerando que Pedro estava escrevendo durante o reinado de Nero, um dos imperadores mais cruéis e anticristãos de todos os tempos. Pedro não está dizendo que você deve obedecer quando o governo ordena que você peque. Os apóstolos deixaram claro que devemos obedecer a Deus em vez dos homens quando há conflito direto. Mas ele está dizendo que respeito geral pela autoridade governamental é vontade de Deus. Anarquia e rebelião não são testemunho cristão apropriado. Mesmo sob governo injusto, cristãos devem ser cidadãos exemplares, obedientes às leis justas, pagando impostos, vivendo pacificamente. Servos, submetam-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e gentis, mas também aos severos. Pois é louvável se você suporta dor de sofrimento injusto, porque está consciente de Deus. Mas como há crédito em suportar espancamento se você pecou e sofreu por isso? Mas se você sofre por fazer o bem e suporta, isto é louvável diante de Deus. Esta instrução a escravos era radical. Pedro não está defendendo a escravidão como instituição, mas está dizendo que mesmo em situação injusta de escravidão, cristãos devem viver com integridade. Devem respeitar até senhores cruéis. Devem fazer seu trabalho fielmente. E quando sofrem injustamente, devem suportar com paciência, confiando em Deus para a vindicação. Para isto vocês foram chamados, porque Cristo sofreu por vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Em vez disso, entregava-se àquele que julga justamente. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre a cruz, para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora retornaram ao pastor e guardião de suas almas. Este é coração do Evangelho. Cristo sofreu por você, não porque merecesse. Ele era sem pecado, mas ele voluntariamente levou seus pecados. Ele suportou insultos sem retaliar. Ele sofreu sem fazer ameaças. Ele confiou em Deus para a justiça final, que através de seu sofrimento, você foi curado espiritualmente. Você foi redimido. Você foi reconciliado com Deus. Cristo é seu exemplo supremo de como responder ao sofrimento injusto. E mais que exemplo, ele é seu Salvador, que tornou possível que você viva para a justiça. No capítulo 3, Pedro aborda esposas. Da mesma forma, esposas, submetam-se a seus próprios maridos para que, se alguns não obedecem à palavra, possam ser ganhos sem palavras pela conduta de suas esposas, quando virem o comportamento puro e reverente de vocês. Seu adorno não deve ser externo, tranças elaboradas de cabelo e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, deve ser o da pessoa interior de seu coração, a beleza imperecível de um espírito gentil e quieto, que é de grande valor aos olhos de Deus. Esta instrução é frequentemente mal interpretada. Pedro não está dizendo que esposas devem ser capachos. Está dizendo que em casamentos onde marido não é crente, o testemunho mais poderoso da esposa não é argumentação verbal, mas vida transformada. Seu comportamento puro e reverente, seu espírito gentil e quieto, sua beleza interna, falarão mais alto que palavras. E ele está corrigindo valores distorcidos que priorizam aparência externa sobre caráter interno. Deus valoriza a beleza do coração mais que beleza do rosto. Maridos, da mesma forma, vivam com suas esposas de maneira compreensiva, como com a parte mais frágil, tratando-as com respeito como coherdeiras do dom da graça da vida, para que nada impeça suas orações. Maridos cristãos têm responsabilidade de entender, honrar e cuidar de suas esposas. Elas não são propriedades ou servas, mas coherdeiras da graça de Deus, iguais espiritualmente. Tratamento incorreto da esposa não é apenas questão de relacionamento, mas questão espiritual que afeta suas orações. Finalmente, todos vocês vivam em harmonia uns com os outros. Sejam solidários, amem como irmãos, sejam compassivos e humildes. Não retribuam mal com mal ou insulto com insulto, mas com bênção, porque para isto foram chamados, para que herdem bênção.
Pois quem quer amar a vida e ver dias bons, deve guardar sua língua do mal e seus lábios de falar engano. Deve afastar-se do mal e fazer o bem, deve buscar a paz e persegui-la. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que fazem o mal. Este é resumo poderoso de ética cristã. Harmonia, solidariedade, amor fraternal, compaixão, humildade, não retribuir mal, abençoar aqueles que te amaldiçoam, controlar língua, fugir do mal, fazer o bem, buscar paz ativamente. Esta é vida que Deus abençoa. Esta é vida que traz satisfação verdadeira. Quem lhes fará mal se vocês forem zelosos em fazer o bem? Mas mesmo se sofrerem por fazer o que é certo, são abençoados. Não temam aquilo que eles temem. Não sejam amedrontados, mas em seus corações reverenciem Cristo como Senhor. Estejam sempre preparados para dar resposta a todos que lhes pedirem a razão da esperança que há em vocês. Mas façam isso com mansidão e respeito, mantendo consciência limpa, para que aqueles que falam maliciosamente contra sua boa conduta em Cristo fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for vontade de Deus, do que por fazer o mal. Aqui está a exortação a estar pronto para defender sua fé. Apologética cristã não é opcional. Você deve ser capaz de explicar por que crê. Mas note o espírito em que deve ser feito, com mansidão e respeito, não com arrogância ou hostilidade. Sua defesa da fé deve refletir caráter de Cristo, pois Cristo também sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para trazê-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Nele também foi e pregou aos espíritos em prisão que desobedeceram há muito tempo, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída. Nela, apenas algumas pessoas, 8 ao todo, foram salvas através da água, e essa água simboliza batismo que agora salva vocês também. Não a remoção de sujeira do corpo, mas a promessa de consciência limpa para com Deus. Salva vocês pela ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus, com anjos, autoridades e poderes em submissão a Ele. Esta passagem sobre Cristo pregando aos espíritos em prisão tem sido muito debatida. Independente dos detalhes interpretativos, o ponto principal é claro. Cristo é vitorioso. Ele conquistou morte. Ele ressuscitou. Ele ascendeu. Ele reina. E você participa desta vitória através do batismo, que não é ritual mágico, mas resposta de consciência limpa para com Deus, baseada na ressurreição de Cristo. Portanto, uma vez que Cristo sofreu em seu corpo, armem-se também com a mesma atitude, porque aquele que sofreu em seu corpo terminou com o pecado. Como resultado, ele não vive o resto de sua vida terrena para desejos humanos maus, mas para a vontade de Deus, pois você gastou tempo suficiente no passado fazendo o que os gentios gostam de fazer, vivendo em libertinagem, luxúria, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatria detestável. Eles acham estranho que você não mergulhe com eles na mesma inundação de dissipação e abusam de você. Mas eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Sua vida mudou radicalmente quando você conheceu Cristo. Você não vive mais para prazeres pecaminosos. Você vive para a vontade de Deus. E esta mudança faz você parecer estranho para antigos amigos. Eles não entendem por que você não participa mais de atividades que você costumava desfrutar. Eles podem zombar, criticar, até abusar de você verbalmente. Mas lembre-se, eles prestarão contas a Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam claros de mente e autocontrolados para que possam orar. Acima de tudo, amem-se profundamente uns aos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Ofereçam hospitalidade uns aos outros sem reclamar. Cada um deve usar qualquer dom que recebeu para servir outros, como fiéis administradores da graça de Deus em suas várias formas. Se alguém fala, deve fazê-lo como quem fala as próprias palavras de Deus. Se alguém serve,
deve fazê-lo com a força que Deus fornece, para que em todas as coisas Deus seja louvado através de Jesus Cristo. Se você quer transformar sua vida através da palavra de Deus, temos um material exclusivo esperando por você. Confira no comentário fixado. O retorno de Cristo deve motivar como você vive. Ore, ame profundamente, seja hospitaleiro, use seus dons, sirva fielmente, fale palavras de Deus, sirva com força de Deus, faça tudo para a glória de Deus. Amados, não se surpreendam com a provação de fogo que está vindo sobre vocês para testá-los, como se algo estranho estivesse acontecendo a vocês. Mas alegrem-se à medida que participam nos sofrimentos de Cristo, para que também se regozijem e se alegrem quando sua glória for revelada. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, são abençoados, pois o Espírito de glória e de Deus repousa sobre vocês. Sofrimento não deveria surpreender você. É experiência normal para cristãos neste mundo caído. Mas pode ser transformado em alegria quando você reconhece que está participando nos sofrimentos de Cristo. Quando é insultado por nome dele, Espírito repousa sobre você de maneira especial. Se sofrem, não deve ser como assassino, ou ladrão, ou qualquer tipo de criminoso, ou mesmo como intrometido. Mas se sofre como cristão, não se envergonhe, mas louve a Deus por portar esse nome. Pois é tempo de o julgamento começar com a família de Deus. E se começa conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é difícil para os justos serem salvos, o que será do ímpio e do pecador? Então aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar-se ao seu fiel Criador e continuar fazendo o bem. Sofrimento por ser cristão é honra, não vergonha. Mas certifique-se de que está sofrendo por justiça, não por estupidez ou pecado. E quando sofre injustamente, confie em Deus e continue fazendo o bem. Aos presbíteros entre vocês, rogo como um presbítero também, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está sob seu cuidado, vigiando-o, não por obrigação, mas voluntariamente, como Deus quer. Não por ganância desonesta, mas ansiosos para servir. Não dominando sobre os que foram confiados a vocês, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor aparecer, vocês receberão a coroa de glória que nunca desvanecerá. Pedro fala como pastor experiente para pastores mais jovens. Ele os exorta a cuidar do rebanho de Deus fielmente, não por obrigação, mas voluntariamente. Não por dinheiro, mas por amor genuíno. Não dominando, mas servindo como exemplo. Haverá prestação de contas quando Cristo, o Supremo Pastor, retornar. E haverá recompensa eterna para aqueles que pastorearam fielmente. Da mesma forma, jovens, submetam-se aos mais velhos. Todos vocês, vistam-se de humildade uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Humilhem-se, portanto, sob a poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Humildade é virtude essencial, especialmente para jovens em relação a mais velhos e para todos em relação a Deus. Orgulho coloca você em oposição a Deus. Humildade abre canal para a graça fluir. Quando você se humilha sob mão poderosa de Deus, quando se submete à vontade dele, quando confia em seu tempo, ele promete exaltá-lo. E você pode lançar todas as suas ansiedades sobre ele, porque ele genuinamente se importa com você. Suas preocupações importam para Deus. Seus medos não são insignificantes para ele. Ele convida você a trazer tudo a ele. Sejam sóbrios e vigilantes. Seu inimigo, o diabo, anda ao redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-no permanecendo firmes na fé, porque sabem que seus irmãos em todo o mundo estão passando pelo mesmo tipo de sofrimentos. E o Deus de toda graça, que os chamou para sua glória eterna em Cristo, depois que vocês sofreram um pouco de tempo, Ele mesmo os restaurará e os tornará fortes, firmes e constantes. A Ele seja o poder para todo o sempre. Amém.
Esta é a advertência sóbria. Você tem inimigo real. Satanás é como leão rugindo, procurando quem possa destruir. Mas você não precisa temer. Resista a ele firme na fé. Lembre-se que você não está sozinho. Cristãos no mundo inteiro enfrentam batalhas similares. E Deus, que te chamou para a glória eterna, depois de breve período de sofrimento, promete restaurar, fortalecer, firmar e estabelecer você. O poder pertence a Ele para sempre. Com a ajuda de Silas, a quem considero irmão fiel, escrevi-lhes brevemente, encorajando-os e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus. Permaneçam firmes nela. Ela que está na Babilônia, escolhida juntamente com vocês, envia-lhes saudações. E também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com beijo de amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Pedro encerra identificando Silas como ajudante na escrita. Ele enviou saudações da igreja em Roma, chamada Babilônia, e de Marcos, o João Marcos, que escreveu o segundo evangelho e que Pedro considerava filho espiritual. A bênção final é paz a todos que estão em Cristo. Esta paz não depende de circunstâncias externas. É paz que vem de estar unido a Cristo. Esta carta poderosa fala diretamente a você hoje. Pedro escreveu para cristãos sofrendo sob perseguição brutal. Você pode não enfrentar perseguição física no mesmo nível, mas vive em mundo hostil ao Evangelho. Você enfrenta zombaria, discriminação, pressão para comprometer. E Pedro tem palavras de encorajamento e instrução para você. Primeiro, você precisa abraçar sua identidade em Cristo. Você é escolhido. Você é sacerdote. Você é santo. Você é povo de Deus. Você foi chamado das trevas para a luz. Você recebeu misericórdia. Esta não é apenas linguagem religiosa bonita. É verdade sobre quem você é. E quando você entende quem é em Cristo, muda como você vive. Você não vive mais buscando validação do mundo. Você encontra sua identidade em Cristo. Segundo, você precisa viver com esperança eterna. Sua esperança não está em circunstâncias melhorando aqui. Está em herança imperecível guardada nos céus. Está em Cristo retornando. Está em glória eterna sendo revelada. Esta perspectiva eterna deve transformar como você responde a dificuldades temporárias. Quando você está sofrendo, quando tudo parece escuro, quando você está tentado a desesperar, lembre-se, este sofrimento é leve e momentâneo comparado ao peso eterno de glória que aguarda. Por pouco tempo você sofre, mas para sempre você reinará com Cristo. Terceiro, você precisa entender que sofrimento tem propósito. Não é acidental, não é sem sentido. Deus está usando para refinar sua fé, para provar que é genuína, para remover impurezas, para fortalecer você, para conformá-lo à imagem de Cristo. Fogo refina ouro, removendo escória. Provações refinam sua fé, removendo tudo que não é essencial. E o resultado é fé pura, provada, forte, que resultará em louvor e glória quando Cristo retornar. Quarto, você precisa responder ao sofrimento como Cristo respondeu. Quando insultado, não revide. Quando sofre injustamente, não faça ameaças. Confie em Deus que julga justamente. Entregue-se a Ele. Continue fazendo o bem mesmo quando machuca. Continue amando mesmo quando odiado. Continue servindo mesmo quando maltratado. Este é caminho de Cristo, e é caminho que você é chamado a seguir. Cristo sofreu por você, deixando exemplo. Siga seus passos. Quinto, você precisa viver santo em meio a mundo corrupto. Não se conforme aos desejos carnais de sua vida antiga. Seja santo como Deus é santo. Isto significa escolhas concretas diárias. Significa fugir de tentação. Significa dizer não a pecado. Significa dizer sim à justiça. Significa viver de forma radicalmente diferente do mundo ao seu redor. E esta diferença será notada. Pessoas perguntarão por que você vive diferente. Esteja pronto para explicar a esperança que está em você. Mas faça com mansidão e respeito. Sexto, você precisa se submeter às autoridades que Deus colocou sobre você. Respeite governo, honre líderes,
obedeça às leis. Seja cidadão exemplar. Isto não significa que você obedece quando o governo ordena que você peque, mas significa que postura geral é respeito e submissão, não rebelião e anarquia. Empregados devem trabalhar fielmente, mesmo para chefes difíceis. Esposas devem respeitar maridos. Maridos devem honrar esposas. Jovens devem respeitar mais velhos. Submissão mútua em temor de Cristo deve caracterizar todas as relações. 7. Você precisa amar profundamente. Não amor superficial ou fingido. Amor profundo de coração. Amor que cobre multidão de pecados. Amor que é paciente com falhas de outros. Amor que perdoa ofensas. Amor que serve sacrificialmente. Amor que busca bem do outro acima de conforto próprio. Este amor não vem naturalmente. É fruto do Espírito. É resultado de ser transformado por Deus. Mas é marca inconfundível de fé genuína. 8. Você precisa usar seus dons para servir. Deus deu a cada crente dons espirituais, não para acumular egoisticamente, mas para servir corpo de Cristo. Se seu dom é falar, fale como quem fala palavras de Deus. Se é servir, sirva com força que Deus fornece. Faça tudo para que Deus seja glorificado. Você não é consumidor passivo na igreja. Você é membro ativo com responsabilidade de contribuir. 9. Você precisa estar vigilante contra o inimigo. Satanás é real. Ele odeia você. Ele quer destruir você. Ele anda ao redor como leão rugindo. Mas você não precisa temer. Resista a ele firme na fé. Ele é inimigo derrotado. Cristo já conquistou vitória na cruz. Quando você resiste em nome de Jesus, Satanás tem que recuar. Mas você precisa estar alerta. Não seja negligente. Não seja arrogante. Seja sóbrio e vigilante. 10. Você precisa lançar suas ansiedades sobre Deus. Você tem preocupações reais, medos legítimos, ansiedades que pesam sobre você. Não carregue estas coisas sozinho. Deus convida você a lançar toda a ansiedade sobre Ele, porque Ele cuida de você. Suas preocupações não são fardo para Deus. Ele é infinitamente poderoso. Ele pode carregar o que esmaga você. E Ele se importa profundamente com você. Traga tudo a Ele em oração. Confie nele. A mensagem central de Pedro é esta: em meio a sofrimento, permaneça firme na verdadeira graça de Deus. Não desista. Não volte atrás. Não comprometa. Seu sofrimento é temporário. Sua glória é eterna. Cristo sofreu por você. Você pode suportar por Ele. E Deus promete que depois de breve período de sofrimento, Ele restaurará, fortalecerá, firmará e estabelecerá você. Ele completará o que começou. Ele não abandonará você. Ele guardará você até o fim. Se você nunca colocou fé em Jesus Cristo, precisa entender que está em perigo terrível. Pedro deixa claro que Cristo é pedra angular sobre a qual você deve construir. Ou você constrói sobre ele e é salvo, ou tropeça nele e é destruído. Não há terceira opção. Cristo morreu pelos pecadores, o justo pelos injustos. Ele levou seus pecados em seu corpo na cruz. Por suas feridas, você pode ser curado, mas você precisa se arrepender e crer. Você precisa reconhecer que é pecador merecedor de julgamento. Você precisa confiar que Cristo pagou sua dívida. Você precisa se submeter a Ele como Senhor. E quando você confia em Cristo, não espere para obedecer. Seja batizado. Pedro conecta batismo com salvação, não como ritual que salva, mas como resposta de boa consciência para com Deus. É declaração pública de que você morreu com Cristo e ressuscitou para a vida nova. É identificação com Ele. É testemunho ao mundo. Não adie. Cristãos no Novo Testamento eram batizados imediatamente. Siga o exemplo deles. Depois de batismo, una-se à igreja local. Você não foi salvo para viver isolado. Você é pedra viva sendo incorporada em templo espiritual. Você é parte de corpo. Você é membro de família. Comprometa-se com comunidade local de crentes. Participe regularmente. Sirva fielmente. Contribua generosamente. Ame profundamente. Ore fervorosamente. Cresça constantemente.
E quando o sofrimento vier e virá, não se surpreenda. É experiência normal para cristãos, mas responda como Cristo respondeu, com paciência, com confiança em Deus, com continuidade em fazer bem. Seu sofrimento não é evidência de que Deus abandonou você. É oportunidade de participar nos sofrimentos de Cristo. É privilégio de ser considerado digno de sofrer por nome dele. Espírito de glória repousa sobre você quando é insultado por causa de Cristo. Viva santo. Não se conforme ao mundo. Não mergulhe na mesma dissipação de antes. Você gastou tempo suficiente vivendo para a carne. Agora viva para Deus. Isto fará você parecer estranho. Antigos amigos não entenderão. Podem zombar, podem criticar, podem até perseguir. Mas continue. Viva de forma que silencie a ignorância de pessoas tolas através de boas obras. Viva de forma que, quando acusarem você de mal, sejam envergonhados, porque sua conduta é irrepreensível. Prepare-se para defender sua fé. Estude, aprenda, cresça em conhecimento da verdade. Quando pessoas perguntarem por que você tem esperança, seja capaz de explicar, mas faça com mansidão e respeito, não com arrogância, não com hostilidade. Sua apologética deve refletir caráter de Cristo. Use sua língua cuidadosamente. Guarde-a do mal. Não fale engano. Não insulte. Não retribua mal com mal. Abençoe aqueles que amaldiçoam você. Suas palavras têm poder tremendo. Use-as para edificar, não destruir. Para encorajar, não desanimar. Para falar verdade em amor. Busque paz ativamente. Não seja fonte de conflito. Não seja divisivo. Não seja contencioso. Viva em harmonia com outros. Seja solidário. Ame como irmão. Seja compassivo. Seja humilde. Faça todo o esforço para manter unidade do espírito no vínculo da paz. Seja hospitaleiro. Abra sua casa. Compartilhe suas refeições. Acolha estrangeiros. Sirva generosamente. Não reclame quando for inconveniente. Hospitalidade era a marca da igreja primitiva. Deve ser marca de você também. Pastores, cuidem do rebanho fielmente. Não por obrigação, mas voluntariamente. Não por ganância, mas com alegria. Não dominando, mas servindo como exemplo. Vocês prestarão contas ao Supremo Pastor. Pastorei fielmente enquanto aguardam seu retorno. Jovens, respeitem mais velhos. Ouçam sabedoria de experiência. Não sejam arrogantes pensando que sabem tudo. Humildade é virtude que abre você para aprender e crescer. Todos vocês, vistam-se de humildade. Orgulho põe você contra Deus. Humildade abre canal para a graça. Deus dá graça aos humildes. Portanto, humilhe-se sob mão poderosa dele. Submeta-se à vontade dele. Confie em seu tempo. E ele promete exaltá-lo no tempo devido. Não carregue ansiedade sozinho. Lance sobre Deus. Ele cuida de você. Suas preocupações importam para ele. Ele não está distante ou indiferente. Ele é pastor amoroso que conhece cada ovelha por nome. Confie nele com seus medos, preocupações e ansiedades. Esteja alerta contra Satanás. Ele é inimigo real procurando destruir você, mas resista firme na fé. Ele não pode tocar você quando está em Cristo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Lembre-se que você não está sozinho. Cristãos no mundo inteiro enfrentam batalhas similares. Você faz parte de família global de crentes. Ore por eles. Encoraje-os. Una-se a eles na missão de proclamar evangelho até confins da terra. E, acima de tudo, permaneça firme na verdadeira graça de Deus. Esta carta inteira é testemunho de que a graça que você recebeu é genuína. É real, é poderosa, é suficiente. Permanece firme nela. Não se desvie, não comprometa, não desista. A graça que salvou você guardará você até o fim. Compartilhe esta mensagem. Há pessoas sofrendo que precisam ouvir sobre esperança viva. Há pessoas desanimadas que precisam ser lembradas de herança imperecível. Há pessoas tentadas a desistir que precisam ser encorajadas a perseverar. Compartilhe este vídeo. Envie para pessoas em sua vida. Use-o como ferramenta para ministrar a outros que sofrem. Deixe comentário abaixo.
Conte como esta mensagem fortaleceu você. Que verdade específica encorajou seu coração? Como Deus falou com você através desta carta? Seu testemunho pode encorajar outros que estão passando por provações similares. E se Deus usou esta mensagem para tocar seu coração, responda com obediência. Não apenas ouça, faça. Arrependa-se onde precisa arrepender. Obedeça onde precisa obedecer. Perdoe onde precisa perdoar. Ame onde precisa amar. Sirva onde precisa servir. Persevere onde está tentado a desistir. Deixe esta palavra transformar não apenas sua teologia, mas sua vida inteira. Pedro escreveu esta carta sabendo que seria martirizado em breve. Ele havia caminhado com Jesus, negou Jesus, foi restaurado por Jesus, serviu Jesus fielmente por décadas e agora enfrentava a morte por causa de Jesus. Mas ele não estava amargo, não estava com medo, não estava arrependido. Ele estava cheio de esperança. Esperança viva baseada na ressurreição de Jesus Cristo. E esta esperança o sustentou até o fim. A mesma esperança está disponível para você. Não importa o que enfrenta. Não importa quão difícil seja a sua situação. Não importa quão escuro pareça. Você tem esperança viva. Esperança que não decepciona. Esperança que não pode ser abalada. Esperança fundamentada em Cristo ressurreto. Agarre-se a esta esperança. Viva desta esperança. Morra nesta esperança se necessário. E saiba que breve sofrimento será seguido por glória eterna. Leve aflição temporária resultará em peso eterno de glória. Poucas lágrimas aqui serão trocadas por alegria sem fim lá. Breve luta será recompensada com vitória eterna. Mantenha olhos fixos no prêmio. Continue correndo a corrida. Não desista. Linha de chegada está à vista. E quando você cruzá-la, ouvirá as palavras que todo cristão anseia ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Entre no gozo de seu Senhor. Até que esse dia chegue, permaneça firme. Viva santo. Ame profundamente. Sirva fielmente. Ore fervorosamente. Espere pacientemente. Confie completamente. E que Deus de toda graça, que te chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois que você sofrer um pouco de tempo, Ele mesmo te restaure, fortaleça, firme e estabeleça. A Ele seja poder para todo sempre. Amém.